não é tão curta. Diz assim: o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e um de ouro. O rei do Egito constituiu a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e lhe mudou o nome para Jeoaquim, mas ao irmão Joacás tomou o Neco e o levou para o Egito. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Quanto aos mais atos de Joaquim e às abominações que cometeu e ao mais que se achou nele, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar. E reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. E estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei, sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas. Até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo,
que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Faz-nos, Senhor, não apenas entender história, não apenas compreender o que aconteceu com Israel, com Jerusalém nestes tempos, mas entender o que se passa com o nosso coração, para que o Senhor nos conquiste, para que o Senhor nos dê o verdadeiro sentimento da tua palavra para os nossos dias. Conquista o nosso coração, Senhor, porque o Senhor sabe o quanto nós temos te dado trabalho, o quanto nós somos rebeldes e obstinados, e o quanto nós precisamos da tua graça sobre as nossas vidas. Realiza a tua obra em nós, Senhor. Fala a tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha com poder, com unção sobre nós esta noite, convencendo-nos dos nossos pecados, libertando-nos de nós mesmos, voltando o nosso coração para o Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos ao fim do livro de Crônicas e essa será a nossa última mensagem neste livro de 2 Crônicas. Eu gostaria de lembrar aos irmãos, nós estamos cerca de 26, 27 mensagens em 2 Crônicas. Lembrar o tema que nós estamos estudando aos irmãos, Jerusalém do privilégio ao cativeiro. Quando nós chegamos ao final aqui deste livro, e vemos depois do último rei piedoso que o Senhor teve, Josias, chegar nesses 4 reis aqui, e Nabucodonosor começar a levar os utensílios da casa do Senhor, queimar o templo sagrado do Senhor, matar os jovens. Que coisa terrível está acontecendo aqui em Jerusalém. Como você acha que ficava o coração do Senhor quando ele via o povo que ele escolheu, o povo que ele amou, o povo que ele deu a sua palavra, e ele dizer: bom, não posso mais poupá-los. Chegou o momento de discipliná-los, porque eles não ouvem a minha palavra. Nós vemos como este livro começa com Salomão edificando o templo para o Senhor. Davi teve no seu coração de fazer o templo ao Senhor, para que colocasse a arca do Senhor, para que o Senhor pudesse habitar no meio do seu povo. E Salomão, seu filho, então, toma para si, porque Davi não podia, porque era um homem de guerra, suas mãos eram manchadas de sangue, então seu filho Salomão é responsável por isso. E quando ele cumpre tudo, ornamenta toda a casa, ele faz aquela oração consagrando o templo ao Senhor, ele faz um pedido ao Senhor: Senhor, agrada-te e entra para o teu repouso, Senhor. Encontra um repouso aqui entre o teu povo. E o Senhor ouviu a oração de Salomão e a casa se encheu de glória. Quanto tempo desta casa cheia de glória, em que os sacerdotes nem conseguiam entrar para servir na casa de Deus, porque a glória de Deus havia descido, até esta casa ser queimada, totalmente destruída, seus utensílios. 400 anos, mais ou menos isso. 384, alguns estudiosos dizem, porque aí você vai somando os tempos dos reis até chegar a este período. 400 anos. Em que o Senhor suportou com muita paciência. Muita paciência. Então, o que eu quero fazer hoje para nós concluirmos este livro, irmãos, é lembrar da paciência do Senhor. Esse é o primeiro ponto da minha mensagem. Em segundo lugar, da obstinação dos reis e do povo. Em terceiro lugar, ver a disciplina do Senhor.
E em quarto lugar, ver que este livro termina com uma nota de esperança. Só o Senhor poderia terminar assim, com uma nota de esperança. Você vai ver que esta é um método do Senhor trabalhar com o seu povo. Quando ele envia profetas para falar ao coração do seu povo, normalmente ele envia os seus profetas porque o povo se desviou, porque o povo não o ama, não está buscando. Então ele envia os seus profetas para resgatar o coração do povo de volta para ele. E você conhece o coração do povo do Senhor, não é? Você conhece seu próprio coração. Nós somos um povo teimoso, irmãos. Nós nos desviamos com muita facilidade do Senhor. Nosso coração se deixa levar por muitas coisas. Então, enquanto o Senhor envia seus profetas para tentar de alguma maneira amolecer o coração do seu povo, ele também dá advertências. Se vocês não ouvirem a voz do Senhor, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Só que o Senhor é paciente, irmãos. 400 anos. 400 anos ele está esperando que seu povo volte para ele. Sempre foi assim. Desde lá, quando tirou do Egito, no deserto o povo já começou a provocar ao Senhor. Já começou a provocar e o Senhor teve que exercer muito de sua paciência. Muito. Quanta paciência o Senhor tem exercido comigo e com você. Eu não só estou falando do tempo de paciência que ele teve que exercer conosco quando ainda éramos incrédulos, porque ele teve que exercer muita paciência, não é? Muita paciência para nos salvar. Nós que éramos seus inimigos. Quantos do povo de Deus, que hoje são servos amados pelo Senhor, eram abertamente contrários ao Senhor? Muitos e muitos testemunhos são assim, de pessoas que eram abertas, falavam contra o Senhor, mas o Senhor amoleceu o coração e os ganhou. Porque ele é muito paciente, irmãos. Só que depois que nós cremos, o que deveria acontecer? O Senhor abriu nossos olhos. Nós conseguimos, pela graça de Deus, pelo agir do Espírito Santo, ver o quão pecadores nós éramos, o quão inimigos de Deus nós éramos e o quanta graça ele teve ao derramar o sangue de seu amado Filho por nós. Então, nós nos rendemos, fomos salvos. O que deveria caracterizar a nossa vida depois deste momento? Gratidão, entrega, serviço, amor, rendição completa. Mas é isso que caracteriza a nossa vida, irmão. É isso que tem caracterizado as nossas vidas. Ou muitas vezes nós não temos que nos envergonhar diante do Senhor e orar diante dele. Tem misericórdia de mim, Senhor. Quantas vezes nós simplesmente não nos sentimos aptos para servir a Deus? Nós não nos sentimos. Meu Deus, como eu posso levantar no meu coração tantas coisas que te ofendem? Como eu posso não amar a tua palavra? Como eu posso me desviar tanto? Espírito Santo vem, irmãos, te convence dos seus pecados, por meio da palavra de Deus, por meio da comunhão dos santos. Quantas vezes você já saiu de reuniões, tocado pelo Senhor, orou ao Senhor e falou: Senhor, eu quero emendar os meus caminhos. Senhor, eu quero te servir mais e melhor, porque tu és digno. E aí começou, então, uma nova semana. E você fracassou de novo, irmão. Você fracassou de novo. Mas ele é paciente, não? Ele é paciente. 400 anos aguentando
pacientemente. O que ele estava aguentando, irmãos? Ele estava aguentando ídolos sendo colocados para dentro da sua casa. Foi isso que nós estudamos em todo esse. Eles colocando ídolos para dentro da sua casa, eles virando as costas para o Senhor. Ele estava aguentando, aguentando, aguentando. Se não fosse a paciência do Senhor, irmãos, nenhum de nós teríamos lugar diante dele. Se o Senhor fosse rápido para irar-se, porque a Bíblia diz o contrário, que ele é tardio em irar-se, o que seria de nós? O que seria de nós? Quando você ouve essas coisas que eu estou falando aqui, o que é que você pensa? Você está ouvindo que o Senhor é paciente. Você está ouvindo que o Senhor esperou 400 anos para disciplinar o seu povo e falar: bom, não tem mais jeito, não há mais remédio. Eu comecei a enviar os meus profetas desde madrugada e eles zombaram dos profetas. O que é que você pensa? Ah, eu tenho mais tempo para zombar um pouquinho da paciência de Deus, ou isso te envergonha e fala: não, Senhor, eu não quero fazer isso com a tua paciência, Senhor. Eu não quero ser uma pessoa que vai esticando a corda para ver até onde vai dar. Eu quero me envergonhar diante do Senhor e voltar para os teus caminhos. Voltar o meu coração para a tua palavra. Irmãos, nós estamos estudando esta história aqui de Israel, porque assim como com Salomão, quando o templo foi inaugurado ali, edificado, a glória do Senhor veio, também, irmãos, quando nós vemos o início da história da igreja, lá em Atos 2, é dito que o Espírito Santo desceu sobre aquelas 120 pessoas e a glória do Senhor encheu a sua igreja naquele momento. Já se passaram mais de 2000 anos. Qualquer um pode ver que aquela glória lá de Atos não é mais a mesma da igreja de hoje. Não é mais. Porque assim como aqui na história dos reis, a igreja se desviou tanto do Senhor. Tanto, tanto. Nós já temos conversado sobre essas coisas aqui. Não é difícil encontrar crentes que realmente amam a palavra de Deus. Não é difícil encontrar verdadeiros crentes que tenham um verdadeiro apreço pelo Senhor, amor pelo Senhor. Eu não estou falando daquele que vai para a igreja de vez em quando. Estou falando daqueles que realmente amam e se importam com o Senhor. Não é difícil encontrar hoje em dia, irmãos. E às vezes, o ser difícil de encontrar, às vezes nós estamos falando de nós mesmos, né? Porque é muito tempo de desvio. O povo foi se desviando do Senhor. E no que consistia esses desvios? Eram virar as costas, em primeiro lugar, para a palavra do Senhor. O povo do Senhor virava as costas. Irmãos, Deuteronômio diz que quando os reis fossem assumir o seu reinado, eles tinham que fazer uma coisa. Eles tinham que transcrever toda a lei que o Senhor entregou. Um rei, qualquer pessoa que fosse reinar, tinha que transcrever a lei do Senhor. E ler a lei do Senhor todos os dias. Eu não anotei aqui, mas deixa eu ver se eu acho. Está em Deuteronômio isso? Deixa eu ver se eu acho o capítulo que está descrito isso. Deuteronômio 17, versículo 14. Preste atenção.
Quando Deus disse para eles: olha, quando vocês tiverem um rei, esses vão ser os deveres de um rei. E aí você vai ver o quanto que estes reis que nós estudamos se desviaram. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Você sabe que o povo do Senhor dizer isso já era uma afronta a Deus, porque o Senhor está dizendo: ó, vocês vão entrar lá e vocês vão dizer que querem um rei como todas as nações. Mas eles já tinham o Senhor como rei deles. Eles falam: mas a gente quer ser como todas as nações. Veja mais um pouco da paciência do Senhor. Quando o Senhor teve que dizer assim para o seu profeta Samuel: não é você que eles estão rejeitando, é a mim, Samuel. Dê o rei a eles. Eles rejeitam a mim. Já começa aí. Mas o Senhor está dizendo: olha, vocês vão fazer isso. Avisando muito tempo antes. Quando vocês entrarem na terra, vocês vão fazer isso. Vocês vão pedir um rei. Porque vocês querem ser como as nações que se acham em redor. Irmãos, o povo do Senhor é assim, irmão. Nós somos o povo dele, exclusivo dele. Aí nós olhamos para o mundo e para as coisas daqui e nós queremos ser iguais. Mas nós não somos. Ele nos comprou. Mas o nosso coração é um coração terrível. Um coração mau que se apega à poeira desse mundo. Que se apega às coisas deste mundo. 15. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tudo isso que eu estou lendo, Salomão fez. Tampouco para si multiplicará mulheres. Salomão teve 1000. Para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes. É o que eu estava falando aí aos irmãos. O rei vai reinar, o que ele tinha que fazer? Você vai pegar uma cópia com os sacerdotes da lei do Senhor. Seu primeiro trabalho é escrevê-la toda. Você vai transcrever a lei. E depois que você transcrever, terá consigo e nela e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor. Você vai escrever toda a lei e você vai ler todos os dias, para que você aprenda a temer ao Senhor. Você acha que os reis de Israel realmente fizeram isso, irmão? Houve um tempo em que a palavra de Deus estava até perdida lá na casa de Deus. Você acha que ele tinha uma cópia? Você acha que ele estava lendo? Os reis se desviaram tanto do Senhor, irmãos. E o desvio é perder a palavra. Mas você acha que isso aqui, que foi para os reis, não deveria ser para nós também, irmãos? Amarmos a palavra de Deus assim. Se o rei tem o trabalho de transcrever, é muito trabalho, irmão, você transcrever toda a lei e depois ler todos os dias, para que seu coração aprenda a temer. Quando, irmãos, nós nos afastamos da palavra do Senhor, você perceberá o seu coração parar de temer ao Senhor. E você vai perceber que pecados que antes você achava que nunca cometeria, você estará indo para este caminho. Porque o seu coração parou de temer ao Senhor. Quem diria que o templo que se encheu da glória do Senhor estaria depois cheio de ídolos dentro, com abominações. Mas quando a palavra de Deus é perdida, o temor do Senhor se esvai.
Só sobra ídolo e abominação para o Senhor. Um povo obstinado, irmãos, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Isso nos fala muito ao coração, irmãos. Esta é a experiência constante de minha vida, irmão. Quando eu me afasto do livro, eu me afasto do Senhor. Quando eu me afasto da oração, meu coração se perde. Assim sempre será, irmãos. Não há segredo. Se eu me afasto da palavra, o temor do Senhor não permanece no meu coração. Por isso, irmãos, é tão importante nós continuarmos congregando e ouvindo a palavra do Senhor. E por isso é tão importante nós mantermos uma vida devocional, porque disso depende as nossas vidas. Irmãos, reunindo frequentemente e buscando ter uma vida de devoção ao Senhor, nós já enfrentaremos inimigos muito maiores do que nós podemos suportar. Muito maiores. Tentações sem fim. Um coração que vai para todo lado que não deveria ir. Guarda, Senhor, o meu coração para eu não pecar contra ti. Guarda, Senhor, a minha mente. Guarda, Senhor, os meus olhos. Que luta vive o povo de Deus. Que luta. Seria tão mais fácil, não, irmãos? Seria tão mais fácil, como eu disse em algumas reuniões anteriores. Se quando o Senhor nos salvasse, já resolvesse tudo de uma vez, né? Já tirasse tudo que é ruim desse coração, já nos tornasse pessoas exatamente como seu amado filho Jesus e pronto. Não é assim. Nós temos uma longa jornada pela frente, um longo percurso, uma luta terrível contra o pecado. E o Senhor deixa assim para que a gente dependa dele, para que a gente ame a sua palavra, para que a gente viva aos pés dele. Um momento em que o nosso coração se orgulha, um momento que o nosso coração se exalta, a gente acha que é suficiente, que é capaz, acabou para nós. Basta um momentinho. E nós temos visto aqui neste livro que estudamos aqui. Olhe sua Bíblia em... Aliás, volte a 2 Crônicas 36. Eu sei, irmãos, que na reunião de hoje eu estou repetindo coisas que falei ao longo destas mensagens todas. Não me incomoda isso porque é um encerramento para nós depois entrarmos em Daniel. Porque nós temos duas maneiras de observarmos qualquer livro das Escrituras. Nós podemos nos distanciar um pouco dele e ver ele de maneira ampla, como se estivéssemos vendo de cima o livro todo, ou nos aproximarmos do livro e ver pedacinho por pedacinho. Nós fizemos as duas coisas aqui. No começo, nós observamos de forma ampla. E de forma ampla é do privilégio ao cativeiro. De forma ampla. Esse é o livro de forma ampla. Depois nós estudamos os reis, um por um, e tiramos muitas lições de cada coisinha aqui. Agora nós, para encerrarmos, estamos nos distanciando um pouquinho mais, para relembrarmos as coisas. Só que nós temos aqui 4 reis neste capítulo. Né? Temos Joacás, capítulo 36. Né? Joacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias.
4 reis. E nós encontramos nesse espaço de tempo aquela expressão que vimos tantas vezes neste livro. Fez o que era mal perante o Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor. Encontramos isso tantas vezes neste livro. E todas as vezes que este fez o que era mal, todas não, mas na maioria delas tem relação com o abandono da palavra de Deus, tem relação com o abandono da casa de Deus, tem relação com a idolatria, deixar os sacerdotes não servirem mais a Deus. Então, porque o livro de Segunda Crônica, seu foco está na casa de Deus, na casa de Deus. Ele começa na casa de Deus e ela é destruída no fim. O foco está na casa de Deus. E esse é o foco do Senhor também nos dias de hoje. Qual que é o foco do Senhor? A sua igreja. Eu e você. Edificarei a minha igreja. Esse é o foco do Senhor. E durante este tempo aqui, de Josias até Zedequias, que foi quando destruiu, um profeta do Senhor estava em todos esses reinados. Seu nome é Jeremias. Tinha outros também, mas principalmente Jeremias. O Senhor enviou neste tempo, desde Josias, por isso que Jeremias lamenta a morte dele, e esses outros 4, Jeremias estava lá profetizando. Desde o momento em que Jeremias foi chamado pelo Senhor, o Senhor avisou: você vai pregar, eles não vão te ouvir. Você vai pregar, e vai ser todo mundo contra você. Jeremias contra todo mundo. E ninguém vai ouvir Jeremias. Veja se tem cabimento para nós um negócio desse. O Senhor chama Jeremias e fala para ele: você vai pregar, eles não vão te ouvir. Vai ser todo mundo contra você. Você fala: então para que eu vou pregar? Para que é que eu vou me envolver num negócio desse? Se eu vou pregar e ninguém vai me ouvir. E Jeremias até chegou a essa conclusão durante o seu livro. Ele fala: Senhor, o Senhor me enganou. O Senhor me persuadiu, eu fiquei persuadido. Mas agora, toda vez que eu abro a minha boca para falar, eu tenho que pregar que vai acontecer coisa ruim. Eu não quero mais falar no seu nome. Jeremias chegou a essa conclusão: eu não quero mais falar no seu nome. Aí depois ele fala: mas aí quando eu penso isso, é como se fogo estivesse dentro de mim, fogo nos meus ossos. Eu não consigo me conter, eu tenho que pregar a tua palavra. Então esse é um profeta do Senhor. Ele sabe que não vai ser ouvido, mas ele tem que pregar. Ele sabe que o que ele profetiza vai acontecer. Ele sabe que quando ele profetiza: olha, Nabucodonosor vai vir, vai queimar todo mundo, vai destruir o templo, vai matar os jovens, vai violar as donzelas, vai acabar com tudo. Ele chora enquanto prega. Ele ora ao Senhor. E Deus fala: não ora mais. Não ora mais, Jeremias. Eu vou fazer. Está entendendo o que está acontecendo com este homem? Ele ama o povo do Senhor. E ele ama o Senhor. Ele sabe que Deus é justo em fazer, mas ele ainda clama por misericórdia. Abra comigo em Jeremias 26. Que bênção ter um profeta como Jeremias para poder falar, não é? Mas se o povo não tiver ouvidos para ouvir, não adianta. O problema, nosso problema, não é falta de palavra. Não é falta de palavra. Nosso problema não é que Deus não esteja falando. Nosso problema é que nós não temos ouvidos para Ele, nem coração para Ele. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Capítulo 26, se você ver a sua... Nós não vamos ler, ele é muito longo.
mas se você ver a epígrafe, depois, aqueles que estão anotando, eu sugiro que leiam este capítulo completo. Nós temos Jeremias ser ameaçado de morte. Mas vamos ler alguns versículos apenas. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra do Senhor. Você viu que esse nome a gente leu lá em 2 Crônicas 36, né? Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando lhes digas, não omitas nenhuma palavra sequer. Eu quero que você note aqui que o que Jeremias vai falar são para pessoas que vêm até a casa de Deus adorar. Tá vendo isso? Eles vêm até a casa de Deus adorar. Mas você sabe que o povo estava com o coração tão distante do Senhor, que era um ir, mas versículo 3: bem pode ser que ouçam e se convertam, cada um do seu mau caminho. Então me arrependerei do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade de suas ações. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, que vos pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias quando proferia estas palavras na casa do Senhor. Tendo Jeremias acabado de falar, tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Serás morto. Que coisa, hein, irmão? O profeta está lá diante da casa do Senhor dizendo: o Senhor diz para ele: olha, fala, quem sabe eles não se convertem? Quem sabe eles não se arrependam? E eu mudo de opinião com relação a destruir tudo. E Jeremias vai lá e fala exatamente a palavra do Senhor. Qual é o resultado? Vamos matar ele. Vamos matar Jeremias. Nesse momento, Jeremias foi poupado. Mas vá até o versículo 20 desse capítulo. Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Criate Jearim, que profetizava em nome do Senhor, e profetizou contra esta cidade, contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Jeoaquim, porém, enviou a Eunatã, filho de Acbor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim. E este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias para que não o entregassem nas mãos do povo para ser morto. Nós estamos vendo um profeta ser morto. O que o povo do Senhor faz, né? Com a palavra do Senhor, com os homens que o Senhor envia. O Senhor chega para Jerusalém, quando esteve aqui, diz: Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas e matas os profetas que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntá-los, como a galinha que abre as asas e junta seus pintinhos, mas vós não quisestes. Quanto amor, quanta paciência, mas não encontra em nosso coração. O Senhor tem tido paciência comigo e com você, irmãos, durante todos esses anos em que nós estamos convertidos, e nós nos desviamos do Senhor constantemente, nós nos esquecemos dele.
Aí ele envia a palavra do Senhor por meio dos irmãos, e às vezes a gente faz exatamente como este povo. A gente fica com raiva de quem fala, ao invés de bater no peito e dizer: o pecador sou eu, o culpado sou eu. Eu é que tenho que emendar os meus caminhos diante do Senhor. Veja Jeremias 36. Vamos, eu escolhi aqui alguns relatos do livro do profeta Jeremias. Se você ler este livro todo, você vai ver quantas coisas Jeremias profetizou e como eles zombavam de Jeremias, queriam matá-lo, jogaram ele numa cisterna. Jeremias 36, diz assim, ó. No quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias dizendo: toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, e venham a converter-se, cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Veja mais uma vez esse talvez eles ouçam e eu os perdoe. Mais uma vez. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu te ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Interessante, irmãos. Preste atenção nos detalhes. A primeira vez ele falou: vem falar diante do povo que vem para adorar. Agora esse povo está fazendo jejum. Você vê que as atividades religiosas deles continuam? Eles adoram, eles jejuam. As atividades religiosas deles continuam, mas o coração deles não é do Senhor. Que terrível, irmãos. Nós podemos continuar com as nossas atividades. Nós podemos continuar reunindo, nós podemos continuar ceando, nós podemos continuar cantando, nós podemos continuar fazendo tanta coisa. E ainda assim o Senhor ter palavras de reprovação para nós. Porque o que o Senhor quer de você, irmão? Ele quer sua presença ou quer seu coração? Ele quer que você cante ou quer que você o obedeça e o ame? Bom, vamos resumir este capítulo que também é longo. Então, Jeremias não podia, ele pediu para Baruque, seu assistente, ir lá e ler. Ele leu as palavras. Quando os príncipes ouviram aquilo, eles ficaram atemorizados com isso. Então eles falaram: não, essas palavras têm que chegar até o rei. Essas palavras têm que chegar até o rei. Aí do versículo 20 ao 26, foram lá e leram a palavra diante do rei. Sabe o que o rei fez com o rolo do livro? O rei pegou um canivete, rasgou tudo, a palavra jogou no fogo e queimou a palavra do Senhor. Um rei de Israel, um rei de Judá. Pega a palavra do profeta do Senhor, rasga e joga no fogo. Quantas vezes nós temos rasgado a palavra do Senhor nas nossas vidas e jogado no fogo e zombado do Senhor? Irmãos, eu tenho pregado aos irmãos há muito tempo, mas eu falo isso tremendo por dentro, irmãos. Porque eu sei quem eu sou e o meu coração também. E eu clamo a ajuda do Senhor para que eu não queime a sua palavra, para que eu não rasgue a sua palavra. Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo para que pregando a outros eu mesmo não venha a ser reprovado.
Irmãos, nós temos que tremer diante da palavra do Senhor. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? O que esse rei. Veja o versículo 24 aí, ó. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele não lhe deu ouvidos. Ele não lhe deu ouvidos. O rei queimou. Que a gente dê ouvidos ao Senhor, irmãos. Quão obstinados nós somos. Quantas vezes o Senhor pode falar, falar e a gente ir deixando. Volte lá, 2 Crônicas 36, para nós irmos encerrando aqui. 2 Crônicas 36, vamos ler do versículo 14. Quais são as coisas, irmão, que o Senhor tem te falado? Porque o Espírito Santo ele fala coisas específicas para nós que não estão agradando ao Senhor. A sua palavra vem nos incomodando e que às vezes a gente vai, isso aqui eu resolvo depois. Isso aqui eu resolvo depois. Não, nós vamos testando a paciência do Senhor até onde vai, né? Eu sei. Eu também faço isso muitas vezes. Nós testamos a paciência do Senhor. Ela é longa, mas ela não é infinita. No sentido de que chega um momento em que ele vai disciplinar. A paciência dele é infinita em seu caráter, sem dúvida que é. Mas eu estou falando que chega um momento em que ele fala: não, agora acabou. Eu vou disciplinar. Eu vou corrigir. Chegou um momento que ele falou: não dá mais, Judá. Não dá mais, Jerusalém. Eu vou deixar destruir. Eu preciso tratar vocês. Veja, também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Por que o Senhor falava, irmão? Porque ele se compadecia do seu povo e da sua casa. Vai lá, Jeremias. Talvez eles ouçam, eu mude de ideia e não faça. O Senhor sabia, ele é soberano, ele sabe que seu povo não ia mudar. Mas ele está ali falando, 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 dando oportunidade ao seu povo responder. O que é que o Senhor está falando, falando, falando para você, te dando oportunidade e você não está respondendo? Versículo 17. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus. Por isso o quê, irmão? Por isso. Por esses 400 anos em que ele esperou. Ele falou e não ouviram. Ele falou e não ouviram. Então chega. Por isso o Senhor fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos, todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor
por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Está aqui, irmãos, uma palavra que Jeremias profetizou, mas que ele nunca quis que se cumprisse. Vida dura do profeta. Ele profetiza aquilo que seu próprio coração não quer que aconteça. Que o seu povo seja destruído. Depois, amanhã nós vamos ver um pouquinho de Lamentações de Jeremias. Aí nós vamos ver o coração desse homem diante disso, tudo que está acontecendo. Mas chegou o momento do Senhor queimar a sua própria casa e disciplinar o seu próprio povo. Permitir. Foi o Senhor que entregou nas mãos. Vocês não me querem, então eu vou entregar para que vocês sejam disciplinados e voltem para mim. Quando você abandona o Senhor, e Ele está falando com você, Ele está falando, e você não está ouvindo o Senhor, vai chegar um momento em que Ele vai falar, tá bom, a minha paciência tem ido com você, mas você não quer me ouvir, então eu vou te entregar a um cativeiro. Eu vou te disciplinar para que então você volte arrependido. É isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz. Só que é tão duro, irmãos, quando a gente perde a presença do Senhor. É tão duro. É tão duro quando nós temos que lidar com as consequências do pecado. É tão duro quando nós temos que lidar com isso. E aí, irmãos, o Senhor termina este livro de um jeito que só Ele terminaria. Termina dando esperança para o seu povo. Então ele começa o versículo 22 com um porém. Lembra que quando eu disse para vocês, quando vocês estiverem estudando a Bíblia, olhem os poréns, olhem os mas. Porque Deus vai falar um porém. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Quanto tempo, desde que Nabucodonosor destruiu tudo e levou, até que Ciro viesse a reinar? 70 anos. O jovenzinho que nós vamos estudar em breve, Daniel, chegou lá na Babilônia entre 15 e 20 anos. E ele ficou os 70 anos na Babilônia. 70 anos na Babilônia. Em que ele não podia mais ir ao templo adorar ao Senhor. Porque o templo não existia mais. Estava queimado. Tudo que aquele jovenzinho que amava o Senhor podia fazer era abrir a janela de onde ele estava e orar virado para Jerusalém. Não havia mais um templo, ele só olhava para aquela direção. Porque ele amava o Senhor, mas ele estava lá, tendo que sofrer esta disciplina do Senhor, de estar afastado. Mas havia uma esperança, irmãos. E é assim que termina Crônicas aqui, com esta nota de esperança. Eu vou despertar um rei da Pérsia e ele vai fazer vocês voltarem. Porque o tempo da minha disciplina com vocês é de 70 anos. Porque tem isso também, irmãos. A paciência do Senhor é longa e a sua disciplina também é por um tempo. Para ele alcançar o seu objetivo. O Senhor vai disciplinar para nós voltarmos para ele alcançar o seu objetivo. Então nós temos esta nota de esperança. Vamos terminar lendo Jeremias 29, versículo 10.
Jeremias 29, versículo 10. Como eu disse, Jeremias profetizava tanto o mal que ia acontecer, quanto também dava palavras de esperança. E ele diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, irmãos, o livro de 2 Crônicas termina com essa nota de esperança. Vocês vão ficar lá 70 anos, mas eu vou levantar Ciro. Isaías profetizou acerca de Ciro também, e ele profetizou acerca de Ciro 200 anos antes de que esse homem nascesse, e que fosse reinar, e que fosse acontecer estas coisas. Porque o nosso Deus está no controle de todas as coisas, está no controle da história. Amanhã, irmãos, nós vamos ver o coração dos piedosos que foram para o exílio. Como é que estava o coração? Por que esse percurso todo? Por que esse longo percurso que fizemos? Para nós entendermos o que é que Daniel sentia. Porque Daniel é um homem piedoso. Ele realmente amava o Senhor. Ele realmente amava a casa de Deus. Mas não tinha mais casa de Deus para Daniel. Não tinha mais. Mas ele realmente amava o Senhor. E ele viu aquela deterioração. Ele foi levado na primeira leva para Babilônia e passou a sua vida inteira. Daniel não voltou, irmão. Daniel não voltou do cativeiro. Ele ficou a vida inteira na Babilônia. Mas ele foi fiel ao Senhor. E nós temos muito a aprender com Daniel, porque nós estamos vivendo nesse cativeiro. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. E peço misericórdia por nós, Senhor, porque nós parecemos muito com o povo de Jerusalém, com tudo isso que nós temos ouvido aqui. Nós nos parecemos, Senhor. E nós precisamos da tua ajuda para que o Senhor conquiste o nosso coração, para nós voltarmos para ti. Para nós não acharmos que o Senhor tem uma paciência ilimitada e que nunca virá uma disciplina contra nós. Então que nós nos apeguemos às verdades que temos ouvido. Busquemos ao Senhor, nos arrependamos. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.